Retornamos para o nosso terceiro bloco aqui no Giro à Noite. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui como entrevistado o Gilberto Natalini, que foi vereador por 5 mandatos na capital e agora é médico, né, ambientalista, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dele, sobre os projetos que ele já apresentou e um pouquinho sobre o futuro político, né? Então, comece primeiro desejando uma excelente noite, agradecendo por o senhor ter aceito o nosso convite, Gilberto. Doutor, muito obrigada, boa noite. Boa noite, Vanessa, boa noite, Nancy, boa noite aos ouvintes e internautas do programa. Um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Bom, Gilberto, eu começo perguntando para o senhor, doutor. Primeiro, o senhor foi vereador por 5 mandatos, né, na capital, e na eleição passada o senhor acabou não entrando na disputa eleitoral. Então, queria saber por que o senhor não disputou a eleição do ano passado. Na verdade, eu fiquei 20 anos na Câmara, né? Não são 20 dias, são 20 anos. Eu faço política desde os 12 anos de idade. Então, são 57 anos que eu tenho atividade social e política. Como parlamentar, fiquei 20 anos. E aí vai dando, obviamente, o desgaste de material natural, né? Eu fiquei muito assim desgastado. A política está muito complicada. Se você quiser fazer política direitinho, com dignidade, com honradez, como eu sempre fiz e sempre vou fazer, está difícil, né? Hoje em dia, a atividade política virou um pouco de muito negócio, muita confusão, muita corrupção, e aí eu fui me desgastando, acabei falando, quer saber de uma coisa? Eu não vou me candidatar. Eu já fiz na Câmara a minha missão, são 419 projetos de lei, 147 leis aprovadas, mais de 2.000 discursos, mais de 25.000 ofícios, indicações, reivindicações. Eu fiz a minha parte. Então, eu falei, bom, agora eu vou fazer política, vou fazer atividade fora do parlamento. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo. Eu continuo na luta, minhas bandeiras são democracia, saúde, meio ambiente, melhoria da qualidade de vida das pessoas e moralidade pública. Disso eu não abro mão, moralidade pública. Então, estou fazendo fora do parlamento. Foi uma decisão madura, muito pensada, e eu não me arrependi, estou tranquilo, estou atuando, estou fazendo o meu trabalho sem participar das eleições, sem participar do parlamento. E é possível fazer. Ok. Nancy? Bem-vindo, doutor Natalini, aqui ao nosso Giro à Noite. Eu gostaria de saber do senhor, como médico e ambientalista, o senhor tem inúmeros projetos de proteção ambiental e principalmente de proteção de mananciais. Cite alguns importantes projetos que o senhor teve e também os que obtiveram maior vitória para o meio ambiente enquanto o senhor estava como vereador. Olha, como eu disse, eu aprovei 147 leis. A maioria delas são leis na área ambiental, na área de saúde pública, na área de urbanismo, né? Criei parques, como o Parque Orlando Vilas Boas da Lapa, por exemplo, que agora vai estar em reforma para reabrir. Estive com o secretário antes de ontem, conversei com ele, falou, não, as obras estão indo, tem prazo para reabrir. Provavelmente, até o meado do ano, o parque é entregue novamente à população da Lapa. Foi uma lei minha. Agora, a lei que eu mais tenho assim, carinho por ela, que eu acho que é uma lei muito simples, mas que trouxe um benefício ambiental e sanitário para a cidade muito grande, é a lei que obrigou a prefeitura a lavar as ruas, molhar os jardins, as praças e lavar os monumentos, não com água potável, não com água tratada, com água de reuso. É uma lei minha de 2004, que foi implantada e São Paulo não usa mais água tratada, água de reuso, água limpa, para fazer esse serviço. Então, pega na Sabesp, compra na Sabesp água de reuso, lava as ruas, molha as praças e lava os monumentos com uma água que não serve para beber, mas serve para essa finalidade. Custa 5 vezes menos o metro cúbico dessa água do que da água limpa, ou seja,
foram muitos, eu perdi a conta de quantos bilhões de água potável nós economizamos em São Paulo por conta dessa lei. Essa é uma lei que assim, se eu tivesse feito só essa, eu já estaria feliz. Mas eu fiz a lei da logística reversa, que é para você dar o destino correto para o lixo, tá certo? Eu atuei junto com outros vereadores na lei para trocar o motor diesel da frota de ônibus por motores elétricos ou com outro combustível. Essa está emperrada na prefeitura, mas eles estão agindo para limpar o ar de São Paulo. Morrem 5.000 pessoas por ano em São Paulo da poluição do ar, principalmente pelo diesel. São 50.000 ônibus nas frotas. Agora, tem um projeto que a gente fez para a implantação de energia solar na cidade. Enfim, eu tenho os projetos ambientais que nós temos, criação de parques. Eu participei de muitas lutas, o Parque da Orlando Vilas Boas, aquele Parque Meninos do Jockey lá na Butantã, que a gente também foi uma lei minha. E eu tenho umas 30 projetos de criação de parques. Então, na área ambiental, a lei de mudança do clima, que foi aprovada em São Paulo, não é de minha autoria, mas na Câmara fui eu que peguei a lei que o Executivo mandou e botei embaixo do braço e fui andando, e a lei foi aprovada em 2009, pioneira no Brasil, e de uma cidade brasileira foi São Paulo, pioneira. Então, a gente tem orgulho de ter feito todas essas coisas aí em termos de legislação, né? Criamos a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, foi um projeto de resolução meu que eu apresentei na Câmara, foram 19 anos fazendo a conferência. O maior evento ambiental de São Paulo, talvez um dos maiores do Brasil, a gente fazia aqui na Câmara com um projeto de lei que eu aprovei na Câmara de São Paulo. E foi assim, nós fizemos bastante coisa, graças a Deus, deixamos um legado lá. Perfeito. Doutor Natalini, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O senhor tem uma história bem profunda, né, com o militarismo. Eu queria que o senhor falasse qual é a sua recordação mais tenebrosa desse período e o que ele pode nos ensinar, né, e ensinar para todos os cidadãos. O que eu aprendi no período dos 21 anos da ditadura militar é que, por pior que seja a nossa democracia, por pior que ela é melhor que qualquer ditadura. Seja uma ditadura de direita, seja uma ditadura de esquerda, qualquer ditadura é pior do que uma democracia, mesmo que a democracia esteja capengando, como está a nossa agora, capengando, tá certo? Capengando, mas melhor ter liberdade do que você sofrer o que nós sofremos no regime militar. Eu e mais vários colegas da Escola Paulista, eu era terceiro ano de medicina, fomos presos, fomos para o DOI-CODE, o comandante do DOI-CODE era o coronel Ustra, ele nos torturou pessoalmente e mandou bater na gente. Nós ficamos lá mais ou menos uns 45, 50 dias e sofremos lá o que eu não desejo para nenhuma pessoa, mesmo que a pessoa seja meu inimigo, que eu tenho pouquíssimos inimigos, mas eu não desejo aquilo para ninguém. Então, o regime militar, eu tenho lesão de audição nas duas orelhas de choques elétricos que eles me deram lá em 1972. Vocês não eram nem nascidas ainda, eu já estava lá na mão daquele torturador, né? Por que eles nos torturaram? Porque a gente era contra o governo, não podia ser contra o governo. Eu nunca dei um tapa em ninguém, eu nunca dei um tiro em ninguém, eu nunca dei uma facada em ninguém, eu nunca fui a favor da luta armada. A gente tinha relação política com todo mundo que nos procurava, porque a gente arrumava remédio, arrumava consulta para os perseguidos pela ditadura. E, por esse motivo, nós pagamos o preço daquela prisão e daquela tortura muito violenta que, sinceramente, eu nunca mais esqueci. Eu tenho na minha mente aquela nódoa, né? Aquela mágoa. Eu não tenho ódio nem raiva de quem me torturou. Eu não tenho. Porque eu acho que eles são seres tão desprezíveis que eu não vou gastar meus sentimentos com eles, entendeu? Na verdade, eu tenho mesmo muita pena de um torturador e fico, assim, horrorizado quando eu vejo o presidente do Brasil defender, dizer que o ídolo da vida dele é aquele torturador que fez aquilo com a gente ali. Quer dizer, quem tem aquele homem como ídolo, pelo amor de Deus, se afastou da raça humana. Não é mais humano.
Está fora. Então, eu acho que o presidente do Brasil é um ET, não é um humano, porque ter como ídolo o Coronel Ustra, aquilo que eu conheci lá, tenha paciência, entendeu? É indesculpável. Doutor, só para completar, antes de passar para minha colega Nancy, o senhor está falando do presidente Bolsonaro, e antes dele ocupar esse cargo de presidente, durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma, ele declarou o voto em homenagem, né, ao brilhante Ustra. Como que foi ver, né, independente de opiniões partidárias, se o governo era bom ou não, o senhor falando da importância da democracia, se mesmo que esteja no momento ruim, a democracia é melhor do que uma ditadura. Como foi ver, naquele momento, né, um deputado, que hoje é presidente, declarando voto em homenagem a uma pessoa que torturou milhares de pessoas? Eu vi com uma tristeza e uma indignação e também quase não acreditando no que eu estava vendo, porque ou ele não conhece o Ustra, não sabe quem foi e o que fez, porque eu vi o Ustra levar criança para ver a mãe, 2 crianças para ver a mãe sendo torturada por eles. Eu vi isso aí, a gente participou, nós estávamos presos, né? Eu vi gente entrar lá viva e sair morta, depois de 3 dias apanhando lá dentro. E nenhuma convenção de guerra, em nenhuma parte do mundo, por pior que seja o seu inimigo, se você prendeu ele, submeteu ele, algemou ele, levou preso, nenhuma convenção do mundo permite tortura. Tortura é um ato ignóbil, é uma das piores práticas que um ser humano pode ter com o outro. Tortura. Você submete a pessoa, junta 6, 7, 8, 10, 12, como fizeram comigo 20 numa sala, e eu no meio, e eles a noite inteira me batendo, inclusive o próprio Ustra. Então, quando eu vi o deputado gritar aquilo, eu mesmo bati boca com ele via rede social, via jornal, ele respondeu, me chamou de terrorista. Eu nunca fui terrorista, eu nunca levantei um dedo. A última briga que eu tive na minha vida física foi com 8 anos de idade. Nunca mais eu dei um tapa em ninguém. Se eu tiro o sangue de uma pessoa, é com o meu bisturizinho para salvar a vida daquela pessoa, não é para matar, entendeu? Então, eu não sou terrorista. Terrorista é quem tortura, quem faz aquelas barbaridades. Então, depois de eleito, o presidente Bolsonaro também defendeu a memória do Ustra. Acha que o Ustra é um herói nacional. O Ustra não é um herói nacional. O Ustra é uma mancha na farda do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras. É uma mancha. Vai demorar muito para que o Exército Brasileiro tire essa mancha da farda, como foi a mancha do nazismo e do fascismo nas fardas dos exércitos alemão e italiano. É a mesma, né? É a mesma questão. Ou como é a mancha do ditador da Coreia do Norte, porque isso não se trata de ditadura, ou a mancha do Maduro nas Forças Armadas da Venezuela. Não se trata aqui de ser de direita ou de esquerda, se trata da democracia, do direito de se organizar, de falar, da pessoa ser presa e ter condições de se defender, de não apanhar na mão da polícia, e principalmente da polícia política. A tortura ela tem que ser banida da vida humana, é uma coisa que não tem desculpa. Doutor Natalini, infelizmente, né, parece que nós estamos retornando aos anos onde a desconstrução da civilidade hoje, né, é nítida. Na sua opinião, nós sairemos ilesos dessa desconstrução atual ou ficaremos com marcas profundas em nossa democracia? Nós já estamos com marcas, com feridas abertas, profundas, que para cicatrizar vão demorar. Nós estamos retrocedendo socialmente, né, na marcha do progresso da história do Brasil. O Brasil está regredindo com valores, né? Hoje, por exemplo, nós precisamos de vacina e o governo quer comprar arma, tá certo? Para armar a população. Um revólver, ele serve para quê? Ele serve para matar. Então, na hora que você compra um revólver, você está falando para o cara, ó, você pode ir lá e matar. O revólver é para matar, o revólver não tem outra finalidade. Então, em vez de trabalhar para desarmar as quadrilhas que compram armas facilmente no tráfico de armas,
Em vez de trabalhar para desarmar os traficantes, trabalhar para desarmar as milícias, o governo brasileiro está propagandeando para que a população se arme cada vez mais. Isso só pode dar errado. Então, eu acho que o Brasil está regredindo. Se você quiser minha opinião, é minha opinião. Essa é minha opinião, não é a opinião de vocês, é a opinião que eu assumo. Eu acho que o PT, o Lula, o PT, teve toda a oportunidade do mundo de ser um presidente que fosse um estadista, para ficar na história como Getúlio Vargas ficou, como Juscelino ficou, bom, enfim, teve toda essa oportunidade da vida, e aí começou a fazer lambança, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, foi lambança demais. Montaram um esquema de roubalheira no país, monstruoso, não adianta dizer que não teve, porque teve. Teve o esquema de roubalheira e foram muitos anos. O povo, uma parte do povo, se encheu, em particular a classe média, se encheu de ver tanta bandalheira. O que aconteceu? Foram todo mundo para tirar aquilo, entendeu? Só que no lugar daquilo, colocaram aquilo pior do que... Né? Porque colocaram um tipo de política, um tipo de líder que tem ideias e tem maneiras de ser que são do tempo medieval. É uma coisa muito atrasada, muito ridícula, né? O nosso presidente falando, eu fico com vergonha de falar o meu país tem uma pessoa dessa, porque de cada 10 palavras que ele fala, 8 são besteira. Olha a conduta desse presidente nessa pandemia, a responsabilidade que ele tem. Ele não quis comprar vacina para não gastar dinheiro, não acreditava, aquela imunidade de rebanho, ele queria que todo mundo se contaminasse, e ele também não se previne, ele não dá exemplo. Ele não dá exemplo para a população. Então, nós estamos num momento, e dizer que é uma pessoa séria, digna, que não tem bandalheira, é mentira, porque comprou o Congresso como Lula comprou também. Lula comprou com o mensalão, ele comprou com o tratorão, aí não sei o quê, como é que chama isso aí, tá certo? Agora está aí o ministro do Meio Ambiente enroscado, todo enroscado, o ministro do Turismo saiu corrido de dentro do governo, os filhos do próprio presidente. Então, quer dizer, tem sim, tem treta, tem confusão. Então, nós saímos de uma coisa para se livrar daquela coisa, daquela lambança que o PT fez do governo, nós saímos daquilo e elegemos uma situação pior, na minha opinião. Então, nós temos que ter juízo no Brasil, na minha opinião, é minha opinião, tá? Eu respondo por ela em qualquer lugar. É a opinião do Natalini. Eu acho que nós temos que construir um nome, uma proposta, né, que seja nem uma coisa nem outra. Nós temos que sair dessa dualidade e construir um caminho do meio, mesmo que não seja o melhor dos mundos, mas que a gente possa ter democracia, possa ter desenvolvimento econômico com sustentabilidade, não destruindo a floresta, não poluindo os rios, não expulsando e matando os índios, como estão fazendo, não, pelo amor de Deus. Terceiro, maior equidade social, quer dizer, melhorar a vida da pobreza no Brasil. Está muito ruim demais melhorar. Então, isso é uma preocupação que o governo... E, por último, eu não abro mão, moralidade pública. Moralidade pública eu não abro mão. Então, tem que ter um nome, um conjunto de forças que possam ter uma candidatura e ganhar essa eleição, sair desse dualismo, desse fanatismo para lá ou para cá, como nós estamos hoje. Okay. Isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai parar um pouquinho aqui o nosso bate-papo com o Natalini. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Natalini, encaminhe para a gente, ou através do nosso WhatsApp, ou através das nossas redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo, 30 segundinhos, e a gente já está de volta com mais um bate-papo aí com o Natalini. Então, não saia daí que a gente volta já.
Retornamos com mais um bloco aqui do Giro à Noite. A gente vai continuar o nosso bate-papo com Gilberto Natalini, que foi vereador por 5 mandatos na capital, né, em São Paulo, e é médico cirurgião geral e ambientalista. E a gente está aqui falando um pouco sobre política, sobre toda a história do Gilberto Natalini. Bom, doutor, eu pergunto para o senhor, a gente estava falando, né, o senhor fazendo essa análise aí sobre o atual presidente, e essa polarização que tudo indica que fica, essa polarização entre Lula e Bolsonaro. E aí eu pergunto para o senhor, porque a gente tem visto algumas declarações bem polêmicas do presidente, questionando o voto em urna eletrônica, dizendo muitas vezes até que se o voto não voltar a ser em papel, que não dá para fazer eleição em 2022. O senhor teme algo que possa impedir a realização da eleição do ano que vem, ou o senhor acha que a nossa democracia está forte o suficiente para resistir um golpe, uma tentativa de golpe como essa? Eu posso falar o que eu penso no real. Claro, fique à vontade. Bom, então, eu acho que, dependesse do presidente, ele quer se transformar num ditador, ele quer ser um Maduro da vida, um bicho desse assim, entendeu? Ele quer se perpetuar no poder, ele não quer o Congresso, ele não quer o Supremo, ele não quer oposição, ele quer se manter no poder, governar sozinho como um ditador. Essa é a vontade dele. Mas eu acho que ele não tem força, nem inteligência, nem apoio para realizar esse sonho dele. Porque o Brasil, queiramos ou não, tem um Congresso, o Congresso é ruim, o Congresso tem problema? Tem, mas tem um Congresso funcionando, tem bons parlamentares ali, bons senadores e bons deputados, e eu acredito, sinceramente, que dentro das Forças Armadas, que seria um ponto de apoio para esse presidente, ele está muito isolado, na minha opinião. Eu acho que o alto oficialado brasileiro, o alto comando das Forças Armadas, não engole essas atitudes do presidente, já deram várias demonstrações disso. Então, ele não tem apoio no Congresso, ele não tem apoio na área jurídica, porque o Supremo também não reza na cartilha dele, e não tem apoio nas Forças Armadas. E, no meio do povo, a rejeição dele é grande, e o governo dele está, cada dia que passa, mais mal avaliado, por causa das atitudes dele, principalmente na pandemia. Não só na pandemia, na economia também. Hoje eu fui no mercado fazer compra, né? Eu gastei um dinheirão lá para trazer 3 sacolinhas. Quer dizer, a carestia de vida, perder o controle da carestia de vida. Aquilo que o brasileiro tinha de conquista, que era uma inflação mais ou menos segura, você ia, sabia, o feijão, o arroz, a carne, o óleo, o gás, né? O combustível, eles perderam o controle da economia. Então, eu acho que o Bolsonaro não tem condições de qualquer aventura de golpe. E esse negócio de voto impresso, ele vai fazer igual o Trump. Lembra que o Trump dizia que a eleição foi fraudada? O Trump tentou nos Estados Unidos também desmoralizar a eleição para se perpetuar. Saiu corrido da Casa Branca. Um vexame. Só faltaram carregar a mesa dele com ele em cima e ir embora. Tentaram fazer aquela aventura lá no Congresso americano, aqueles malucos apoiadores do Trump, deram com os burros na água, porque a grande parte dos americanos queria a democracia e queria que o Trump saísse. Está lá o Joe Biden, que é um cara que tem muito mais bom senso, muito mais respeitabilidade do que aquele maluco daquele Trump. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Bolsonaro é um presidente de um governo só. E eu digo para você, é capaz de não ir nem para o segundo turno. Então, trata-se das forças democráticas, aí eu defendo isso, vários partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda, fazer uma frente, certo? Para tirar essa dualidade entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro. Esses dois não são as únicas coisas que o Brasil produziu. Tem muita coisa boa, tem muito nome bom na política, menos conhecido, que precisa ser construído, apoiado, para que a gente possa. Se vier uma candidatura mais consensual entre centro,
centro-direita e centro-esquerda, com um nome limpo, ganha a eleição, tenho certeza. Vai para o segundo turno e ganha a eleição no segundo turno. Eu tenho certeza disso. O nosso povo demora para cair a ficha, mas quando cai a ficha, ele sabe dar respostas. Já deu respostas muitas vezes em várias condições dessa aí. Nancy? Perfeito. Eu gostaria de saber sobre, tratando assim um pouco mais do meio ambiente, qual a conexão principal entre a pandemia que a gente vive hoje e a devastação do meio ambiente que a gente assiste todos os dias em todos os cantos do nosso país? Não só do país, como do mundo, não é? Nós tivemos esse de 2000 até 2020, agora 2021, 5 epidemias no mundo. Essa é a maior de todas, é chamada pandemia porque é generalizada. Mas tivemos a ebola, tivemos a gripe suína, tivemos a gripe aviária, nós tivemos 5, né? Grandes epidemias, grandes. Todas elas produzidas por vírus, são micro-organismos, não é nem um ser vivo, porque o vírus não é um ser vivo, ele é um RNAzinho ali que se duplica, entra na célula e ele é parasita da célula humana ou de outro animal. Por que essas 5 epidemias aconteceram? Todas elas foram relacionadas ao homem avançar fronteiras ambientais. O ebola foi na África, que o homem desmatou, entrou lá num local que vivia lá um tipo de macaco, tá certo? Que convivia com o vírus, e o homem foi lá e passou o vírus para o ser humano, e aquilo pegou, que a ebola é 50% de mortalidade. É gravíssimo, o sujeito morre, sai do sangue pelos poros, é horroroso, é hemorrágico, tá certo? A gripe aviária também, aquilo foi para a galinha, para os frangos, mas veio de invasão também ambiental. Todas essas viroses, essas pandemias, elas têm a ver com o homem entrar na fronteira ambiental e destruindo sem saber o que está fazendo. Aquele espírito de ganância, como tem esses madeireiros contrabandeando madeira para os Estados Unidos, aqueles garimpeiros indo lá, jogando bomba nos Yanomami, aquela coisa bárbara, é barbárie. Aquilo, o que acontece? Você tem um desequilíbrio na natureza e libera esse tipo de bicho. E esse tipo de bicho vem, pega um, passa para o outro, às vezes vem de um animal. Os morcegos, eu vi esses dias um especialista falar, tem um tipo de morcego que pode ter dentro dele 150 vírus diferentes. Aí você vai lá na caverna do morcego, onde ele vive, futuca ele com vara curta, ele sai, vai morder animal, vai morder o próprio ser humano, ele vai transmitir. Tem lugar do mundo que come morcego, você imagina? Na China come morcego. Então, e tem tudo a ver com o desequilíbrio ambiental que a humanidade está produzindo. A própria humanidade está produzindo isso ao destruir os recursos naturais além do que o planeta suporta. Está se voltando contra nós mesmos. Isso na parte da biodiversidade, das doenças, mas também na parte de secas gravíssimas, vendavais gravíssimos, enchentes terríveis que matam a gente, e, enfim, aí nós estamos vivendo um momento, ou a gente toma juízo, né? Toma vergonha na cara, nós humanos, né? E fala, vamos ver como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente progride, como é que a gente tem lucro, tem emprego, tem renda, mas destruindo o mínimo possível o meio ambiente, que é a nossa casa comum, como o próprio Papa Francisco chama na encíclica dele, Laudato Si, que eu recomendo que todos leiam. Aquilo é uma aula de ambientalismo feito sobre a visão religiosa. Muito bonito o livro do Papa, tá certo? Então, eu acho que essa virose ela tem a ver com a questão da devastação, sim, que começou na China, mas nós estamos, por exemplo, se você pegar a febre amarela é uma doença da floresta. Nós tivemos um surto de febre amarela aqui, lembra que matou um monte de macaco e começou a pegar as pessoas, teve que correr atrás da vacina,
Se não fosse a rapidez do SUS de vacinar, tinha sido uma calamidade. Por quê? Porque o vírus que vivia lá no meio do mato, as pessoas foram lá, trouxeram o vírus e trouxeram os bichinhos aqui, o mosquito, para dentro da cidade. Então, é isso aí, não tem conversa. Nós estamos pagando o preço de fazer destruição gananciosa, sem como fala, sem planejamento, de uma maneira burra, estúpida, desculpa de falar essas palavras, né? Como o governo atual está fazendo com a Amazônia. A Amazônia está sendo devastada. Ali vai liberar tudo que é tipo de bicho que tem ali, que a gente nem sabe de onde está vindo, tá certo? Infelizmente, como o degelo lá que o aquecimento global está fazendo na Sibéria, tem micro-organismo que está preso ali na neve há milhões de anos. E a hora que a neve degelar, ele vai surgir. E aí vai vir para cima de quem? Para cima do ser humano. Isso é o que vai acontecer, a gente tem certeza disso. E doutor Natalini, na opinião do senhor, há alguma forma, sem ser pela dor, igual estamos passando agora por essa pandemia, para as pessoas entenderem a importância do meio ambiente para a nossa própria sobrevivência? O senhor acha que a população ainda, apesar de a gente hoje ver muitos movimentos defendendo o meio ambiente, mas o senhor acredita que a nossa população vai ser capaz de ter essa compreensão e evoluir para entender que a gente precisa desse meio ambiente? Eu vi uma pesquisa, já faz algum tempo, acho que faz um ano mais ou menos, eu vi uma pesquisa muito grande que foi feita, e a pesquisa concluiu o seguinte: mais de 90% das pessoas sabem, se preocupam, têm conhecimento em níveis variados, um muito mais, outro muito menos, mas 90% dos entrevistados sabem que é preciso proteger o meio ambiente. Sabem que sem o meio ambiente ele não vive. A humanidade não vive. 90%. Mas só 27% dos pesquisados se colocaram à disposição para tomar alguma atitude de mudar um hábito de vida, plantar uma árvore, tomar alguma, só 27% se declararam com vontade de fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, você vê que a pessoa sabe, tem consciência, mas fica 40 minutos embaixo de um chuveiro. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, eu ando de manhã, tem meia dúzia de pessoas aí, hoje mesmo eu vi 3 lavando o carro como se estivesse jogando água assim na caixa d'água, entendeu? Eu não paro para falar, qualquer dia eu vou parar, porque sai briga, né? O que o senhor tem que ver com isso? Eu pago a água, você paga a água, mas a água é de todos, não é sua água. A água é um bem comum, porque vai faltar água, está chovendo muito pouco, e a pessoa lavando o carro. Então, esse problema é um desafio para nós, né? Eu sempre fiz os meus mandatos na minha vida, muita educação, fazer a coisa com educativo. Na Câmara, eu produzi mais de 10 milhões de folhetos educativos sobre os mais variados temas, fora os que a gente fez online. Então, eu sou um político educador, né? E eu me sinto muito frustrado de ver que a gente faz. A mídia tem dado muito essas questões. Né? A televisão, vocês estão falando aqui, olha aí, tá vendo? Nós estamos falando disso. Isso é um processo educativo. Mas, como dizia o Einstein, mais fácil rachar um átomo do que mudar um preconceito. Então, você ganhar a cabeça de uma pessoa para ela mudar um estilo de vida, é difícil. Muitas vezes tem que dar na dor mesmo, na multa, muitas vezes é assim. No terror, como foi com o cigarro, né? Você lembra do cigarro? Aquelas fotos horrorosas, aquilo apavorava as pessoas. Então, eu acho que vai ter que chegar nisso para as pessoas caírem na real, porque a situação está muito perigosa. A destruição da Amazônia, ela vai mudar a conduta dos rios voadores. Os rios voadores são os que alimentam principalmente as chuvas aqui, no Sudeste. Se você não tiver rio voador, você não tem chuva em São Paulo. E sem chuva em São Paulo, como é que uma cidade com 22 milhões de pessoas na grande São Paulo, como é que nós vamos viver se não tiver reservatório cheio de água? Sem água não tem vida. Então, tem que ser um susto mesmo. Eu agora estou partindo para a ignorância. Eu estou assustando, eu estou, às vezes, xingando o sujeito, ô, seu idiota, para de fazer isso, porque não é possível, né?
Então, mas é importante a educação, estou brincando, é importante a educação, e é possível fazer isso, porque isso não atrapalha a economia. Você tem meios hoje de você fazer a economia girar de maneira sustentável. É só, por exemplo, os homens do petróleo parar de se agarrar no óleo diesel, né, no combustível fóssil, e começar a explorar a energia solar. O sol está aí para ser explorado, o vento está aí, entendeu? A gente tem que mudar o paradigma, não tem conversa. Ou é isso, ou nós vamos cada vez ter mais pandemia, ter mais morte, mais dificuldade, mais sofrimento, mais escassez, mais fome. Esse é o caminho. Ou muda, ou está difícil. Nancy? Sobre as energias limpas, né? Eu acho que assim, a energia solar, ela está ganhando um pouco de força. O senhor acredita nas novas gerações que vêm aí com mais ideias para essas energias mais limpas serem de verdade uma realidade para a gente? E novas políticas também, né? Não, eu acho que a juventude nossa, ela está muito mais à frente nas atitudes do que nós que o pessoal da minha idade para essa faixa de idade, até 40 anos, tal. Por quê? Porque eles estão caindo na real, eles estão vendo, a gente vê, conversa com um jovem, hoje ele é muito mais informado e muito mais disposto a dar de si, né? Eu vejo meus filhos, por exemplo, eu vejo os jovens, eu dou muita aula em faculdade, dou muita aula para o pessoal de colegial, mesmo de ginásio, antigo ginásio, né, que eu falo, hoje não chama mais ginásio, e a gente vê, eles são informados, eles gostam de saber das coisas, eles se informam, hoje tem a internet, informa muito, e eu acho que eles já têm uma prática de vida diferente da nossa. A juventude que está vindo aí é mais sustentável, é mais preocupada com o planeta, com a biodiversidade. Tem a menina lá, a Greta. A Greta mobilizou o mundo, aquela menininha franzininha, né? A gente olha para ela e fala, puxa vida, a força que aquela menina tem, por que pegou no breu com a juventude? Porque ela foi num terreno já preparado, que é essa consciência ambiental que essa juventude tem. É a nossa esperança. Se ficar na mão dessa velharada aí, minha cara, o pessoal só pensa em dinheiro, ganhar dinheiro fácil, né, derrubar tudo e vamos que vamos, né? Eu acabei de visitar o Parque Augusta antes de ontem, aquilo foi uma luta nossa de 20 anos, junto com a Célia Marcondes, promotor Silvio Marques, Movimento Augusta, estão fazendo o parque lá. Os caras queriam fazer prédio ali meio daquela matinha ali, no meio da cidade, e nós brigamos e conseguimos conquistar, trocou o terreno por potencial construtivo, e eles estão fazendo o parque, vai ser um parque lindo, vai ser mais uma conquista de parque, o Parque Augusta, no centro do coração da cidade de São Paulo. Doutor Natalini, o senhor falou no começo da nossa entrevista sobre o motivo que o levou a não disputar a eleição no ano passado, mas a gente vê que o senhor é uma pessoa bem engajada aí nos movimentos, tal, fala bastante sobre política, o bate-papo está muito bom, e não tem como eu não perguntar, né, se o senhor ainda pode concorrer numa outra eleição, seja para vereador ou ano que vem tem eleição para deputado, se isso estaria nos seus planos e se o senhor continua filiado ao Partido Verde. Não, eu saí do Partido Verde em outubro. Eu tive um motivo muito forte para sair, porque o Partido Verde, eu sou ambientalista, o Partido Verde seria o meu lugar. Não tem outro partido para eu ir, ali é o meu lugar. Mas eles decidiram apoiar o Bruno Covas e o vice do Bruno Covas. E eu tenho uma guerra quase que uma cruzada em defesa da Mata. Hoje eu vi na televisão, de 2019 para cá, a Mata Atlântica no estado de São Paulo, principalmente nas áreas metropolitanas, a devastação aumentou 400%. 400% a mais de derrubada da Mata Atlântica. E eu denunciei isso já faz 3 anos, fiz um dossiê enorme, denunciei que o crime organizado está derrubando tudo aqui nas mananciais, tudo, para fazer loteamento clandestino, criminoso, e vender lotes criminosamente, sem nenhum documento, sem nada.
Eu fui no prefeito, fui no governador, fui no governo federal, com aquela denúncia, ninguém fez absolutamente nada. Então, eu falei, eu não posso apoiar esse candidato. Eu não tenho esse direito. Senão, como é que eu vou olhar para as pessoas que eu dei aquele dossiê, eu dei esse dossiê, até na mão do Papa eu entreguei esse dossiê. Para o mundo inteiro eu mandei isso. E aqui para dentro. E o governo não fez nada. Quando Parece que deu um problema. Não, tá ok. Pode Tá continuar. ok? Tá ok. Pois não. Quando o PV resolveu apoiar a candidatura do Bruno, o Bruno faleceu, eu conheci ele criança, com todo respeito, não estou aqui jogando lama na memória dele, não é nada disso. Mas, nesse ponto de vista de ambiental, ele e o Dória foram omissos, foram coniventes com essa devastação. Eu peguei minha mala, falei para o PV, me desculpe, mas eu não vou ficar aqui porque eu não vou apoiar essa candidatura. Sai fora. E eu não pretendo mais ser candidato. Eu não pretendo. Eu participei na minha vida de 23 eleições. 23. 8 foi para mim, eu perdi 3 e ganhei 5. Para mim, 8. Eu pedi voto para mim, 8 vezes. As outras vezes, são, acho que 17 vezes, eu pedi voto para outras pessoas, para outros candidatos. Por exemplo, para o Franco Montoro, para o Fernando Henrique, enfim, para vários outros candidatos, deputados e tal. Então, eu já pedi muito voto, eu cansei de pedir voto, né? Eleição não é uma coisa fácil, cada dia está mais difícil. Eu sempre fui eleito pelas minhas ideias, eu nunca comprei voto, eu nunca comprei voto de ninguém, eu nunca paguei cabo eleitoral, nunca paguei. Então, cada vez está ficando mais difícil a gente se eleger dessa maneira como eu fazia. Por quê? Porque está ficando profissionalizou. Então, o cabo eleitoral vem, a pessoa que tem 200 votos vem para te vender. Quanto que você me dá para me te arrumar 200 votos? Eu não dou nada, eu dou meu trabalho, minha consciência, minha dignidade, minha ética, né? Meu compromisso. Mas isso não estava aí. Então, eu não quero pedir voto mais, tá certo? Eu não quero mais ser candidato nem a parlamento, não quero mais. Eu vou fazer política agora, militância, através do que eu acumulei, né? E com o meu exemplo de vida, com a minha atividade. Eu reconheço que o parlamento é muito importante, a democracia precisa do parlamento, mas, nesse momento agora, do jeito que estão as eleições, eu estou um pouco cansado, um pouco desanimado, assim, desiludido com a forma que ganhou o caminho de uma pessoa se eleger. Então, eu posso, uma outra hora, contar detalhes para vocês, não tem nenhum problema, mas não quero mais ser candidato. Você tem mais alguma pergunta? Só uma curiosidade sobre a limpeza do Rio Pinheiros, que a gente viu o governador João Dória anunciar, né? Que vai ficar pronta a limpeza até o final de 2022. Como que o senhor vê isso? O senhor acha que agora vai, depois de tanto tempo? Não vai sim. Ele vai estar despoluindo o Rio Pinheiros. Isso é muito bom. Isso é bom, né? Tem um senão, um porém aí, que eu não posso deixar de falar. Existia em São Paulo um programa chamado Operação Córrego Limpo. Eles pegaram 120 córregos, São Paulo tem 500 córregos, para limpar o córrego, desde a nascente do córrego até a foz do córrego, até a desembocadura do córrego. Esse programa limpou 42 córregos. Qual era a vantagem desse programa? Você não limpava só o rio, porque o que eles estão fazendo? Eles estão tratando o córrego na hora que o córrego chega dentro do rio. Só. Ele não começa o tratamento do córrego lá na nascente do córrego e vai transformando aquele córrego num parque linear. Quer dizer, os córregos vão continuar sendo esgoto, mas, na hora que chega dentro do rio, tem uma usininha de tratamento ali, faz o tratamento do córrego e vai limpar o rio. É bom limpar o rio, mas a Operação Córrego Limpo era muito mais completa, porque ela limpava os córregos que formam o rio. Ficava tudo limpo, a cidade ganhava muito. Isso que ele está fazendo é muito mais barato do que a Operação Córrego Limpo, mais rápido,
vai limpar o rio, repito, é muito bom, principalmente para aquele pessoal que tem coisas ali, negócios na beira do rio. É importante ter o Rio Pinheiros limpo, mas os córregos afluentes do Rio Pinheiro são muitos, continuarão córregos sujos. Então, aí vai a minha crítica, porque o programa Córrego Limpo era muito mais completo, muito mais perfeito, muito mais sustentável do que essa limpeza que eles estão fazendo no Rio Pinheiros. Mas vai ter a limpeza, eu acho que vai chegar 2022, o rio vai estar limpo. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Giro Noite e queria aproveitar esse encerramento da nossa entrevista para pedir para o senhor é médico também, então para mandar uma mensagem para quem está nos acompanhando em uma das nossas redes sociais para esse momento de pandemia e também aí falando dessa importância do meio ambiente para a nossa vida. Olha, a minha mensagem como médico é a seguinte: avizinha-se uma ameaça de uma terceira onda. Isso seria terrível para o nosso país. Nós tivemos 2 ondas da pandemia que levaram quase 500 mil vidas. E agora, avizinha-se, e existe uma chance muito grande, eu converso muito com especialistas, sanitaristas, amigos meus, sábios do sanitarismo. Eles disseram, Nataline, a terceira onda tem muita chance de acontecer. O que protege a gente? 2 coisas: vacina, e os cuidados sanitários que cada um de nós tem que ter. Quais são os cuidados sanitários? Evitar aglomeração, evitar a proximidade com pessoas, contato físico ou proximidade, evitar, quando você for obrigado a você usar máscara. A máscara é fundamental, porque a máscara protege tanto a gente jogar o vírus para o outro, como a gente trazer o vírus do outro para nós. E a limpeza das mãos, porque o vírus se propaga através de você passar a mão e ficar com aí, leva na boca, no nariz. Então, álcool gel na mão, leva a coisinha de álcool gel no bolso e lava a mão com álcool gel várias vezes onde você estiver. Medidas sanitárias, não fazer como o presidente, montar naquela moto de cara aberta, subir naquele carro de som, aglomerar. Não sigam o exemplo do Bolsonaro. Não é um bom exemplo para a gente prevenir a pandemia. Não sigam. Sigam o exemplo de quem tem juízo. Medida sanitária e cobrar a vacina. O Brasil está muito atrasado. O Brasil vacinou menos de 10% da sua população com a segunda dose. Estou falando o que vale é a primeira e a segunda. Primeira só não vale, não previne. O Brasil vacinou menos de 20 milhões, nós temos 210 milhões de habitantes, então é menos de 10% está vacinado. Isso e nada é a mesma coisa. Porque para você prevenir a transmissão, você tem que ter vacinado 60% do povo. E está devagar, nós não compramos vacina, fica xingando a China fica prendendo o remédio lá, não manda, para vingar do presidente, é um inferno. Então, cobrar a vacina, botar na cabeça, queremos vacina, grita isso o dia inteiro, onde você estiver, e cuidados sanitários. É o meu conselho para a gente enfrentar, se vier essa terceira onda, vai ser calamidade. Eu espero que não venha. Vamos rezar, né? O Papa Francisco falou hoje que o Brasil não tem jeito, que aqui é muita cachaça e pouco oração. Vamos mostrar para o Papa que a gente sabe rezar, vamos rezar bastante, com muita fé, tomar menos cachaça e se cuidar para não ter essa mortalidade toda que o vírus está causando. Tá bom? Obrigado a vocês, boa noite, parabéns pelo programa. Gostei muito de estar com vocês aqui. Obrigada, viu, doutor? Obrigada. Uma boa noite para o senhor, foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite para o senhor. Prazer é meu, boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, Nancy, boa noite, Vanessa. Com o Gilberto Natalini, que foi vereador por 5 mandatos na Câmara de São Paulo, né, médico, cirurgião e ambientalista, que deu uma aula para a gente aqui sobre meio ambiente, sobre política, falou um pouquinho também aí sobre a pandemia, dando essas dicas aí nesse final de entrevista. A gente vai para mais um rápido intervalo, na volta a gente tem mais notícias aqui sobre a nossa região oeste, então não saia daí que a gente volta já.